Tudo bem, família? Hoje o vídeo é prático de como fazer as paredes de drywall. Então fica ligado que eu vou mostrar agora o passo a passo e se você não viu o vídeo da teoria, clica nesse card aqui que você vai ver toda a teoria sobre o drywall e ainda um curso gratuito para você fazer com certificação. Então bora para a execução! Primeiro passo é você determinar aonde você vai querer fazer as paredes de drywall para fazer o cômodo que você quer fazer. Então, para isso, aqui eu vou demarcar no chão toda a área que eu preciso fazer as paredes, que no meu caso aqui, como eu já tenho um porcelanato instalado e aqui está totalmente no esquadro, eu vou desse lado de cá utilizar a linha do próprio porcelanato para determinar onde vai minha parede, que aqui eu vou deixar um corredor para poder fazer limpeza, manutenção. Então eu vou fazer dessa linha para cá a minha parede. E do lado de cá eu vou puxar aqui 3,70 m e fazer a minha parede. Depois que você já determinou, fez a marcação de onde vai ser as paredes, você precisa então agora fazer o orçamento de todo o material que vai. Acesse o site da Gravia, vai ali no WhatsApp deles e você entra em contato com os vendedores falando as dimensões de parede que você precisa e eles vão te orientar em qual material você vai precisar. Inclusive eles têm todo esse tipo de material para vender no site da Gravia. Feito isso, demarcou o tamanho, comprou todos os materiais, então agora vamos para a parte prática e fazer toda a instalação. Então aqui no meu caso, eu vou ter uma parede com comprimento de 3,70 m. Eu vou colocar o perfil guia aqui no chão e parafusar ele. Como aqui é porcelanato, qual que é a opção de não parafusar? Até porque aqui eu posso mudar o projeto no futuro e desmanchar então as paredes de drywall. Eu vou fazer a fixação com fita dupla face. Então eu vou colocar, vocês vão ver agora, os dois lados e fixar aqui no comprimento que eu preciso. Esse é o perfil guia 70. Tem o mais estreito de 48, mas eu vou utilizar para que a parede fique mais reforçada. Então eu escolhi utilizar o de 70 de largura. Lembre-se que esses tipos de materiais, ele vem com óleo. Então, antes de tentar colar a fita aqui dupla face para que ela não venha se destacar, eu vou limpar esse perfil com um pano e álcool. Álcool de posto. O álcool ele faz uma boa limpeza para que venha aderir bem a fita dupla face. Vou utilizar então a fita dupla face rente com a borda de fora. Aqui eu tive que tirar a luva exatamente porque fica grudando na fita. Então tome cuidado que esse lado aqui não tem perigo de se cortar, agora essa aba aqui tem. Então cuidado, sempre utilize luva na hora de trabalhar. Aqui no início, eu não vou tirar toda a capa da fita, eu vou só ir tirando ela aqui aos poucos, deixo ela virada assim, uma para cada lado, para não correr o risco de colar errado. Vou iniciar, como eu falei, utilizando a própria linha aqui do porcelanato. Fica bem firme, tá? Não precisa ficar com medo achando que corre o risco de não colar, que não tem perigo. Deixo ele alinhado aqui e venho removendo a fita. Olha como fica firme, ó. Você não consegue arrancar, ó. Se você puxar, ó, dá muito trabalho para conseguir remover esse perfil agora.
Família, passando aqui para dar um recadinho rápido. Tá participando da promoção Oficina Premiada da Ismafer? Ainda não? Então corre que dá tempo. Foi prorrogada até dia 30 agora. E você tem a chance de presentear o paizão com uma oficina completa da profissão dele. Isso não é demais? Então eu vou deixar na descrição todas as informações para que você possa participar. Boa sorte! Essa minha parede, ela tem de comprimento 3,70. Então eu tive que emendar um pedaço, como vocês viram, do perfil guia. Com o nível, eu tiro o alinhamento da face interna. Então aqui, ele já está me dando a referência na parede, porque eu preciso colocar o perfil no teto, como vocês podem ver. Na parte vermelha é mais difícil de enxergar na câmera, mas aonde está a telha branca, dá para ver aonde eu tenho que colocar o perfil. Como eu tenho essas terças passando aqui de fixação da telha, eu vou fixar o perfil então ali, que é uma calha, fixo ele ali na calha, venho fixo nas terças. Eu não preciso fixar lá em cima e fazer o contorno. Então eu vou fixar com o parafuso brocante nas terças para esse perfil guia ficar bem firme. O perfil que vai no teto, eu preciso dele com 3,75 m, porque eu vou ter que fazer uma curva lá em cima. Vocês vão entender na instalação. Aí lá eu vou encontrar o tamanho exato depois dessa curva. Então, como todos esses perfis ele tem 3 metros de comprimento, eu preciso fazer uma emenda de 75 centímetros. Então eu já vou medir aqui. Como eu preciso fazer uma emenda aqui, e lá no teto eu não vou conseguir fazer essa emenda, eu vou utilizar então um perfil montante, que é o que vai aqui dentro assim, porém eu vou colocar ele aqui, ele está com 10, eu vou colocar 5 para cada lado, e vou parafusar com brocante. Aqui o segredo é, faz de um lado, depois do outro põe um parafuso, vai alinhando, para que aqui fique tanto o alinhamento reto na parte de baixo, quanto fique alinhado dos dois lados. Esse perfil eu não posso passar ele de fora a fora, porque exatamente aqui no meio eu vou colocar uma porta de 80. Na verdade é uma porta de 90, como ela é de correr. Vou deixar aqui aproximadamente 84 de abertura, para deixar uns 6 centímetros exatamente a mais para ela poder vedar na hora de fechar. Então aqui eu tirei as medidas, vou fazer então duas peças menores, que vai ter aqui 1,9 m, cada uma de cada lado. Summer like
Então a parte do perfil guia, do piso e do teto já está todo pronto. Agora é hora de fazer a montagem dos perfis montantes. E eu vou começar pelo canto. Com a ajuda do laser eu vou instalar aqui o perfil montante do canto. Primeiro eu vou fazer esse do canto, que é o mais difícil, e depois do outro lado. Aí nós vamos começar a fazer a montagem do meio. Já tirei a medida da altura. Aqui eu vou tirar a altura do rodapé, que eu quero que ele venha encostado no rodapé e depois vai para a parede, onde eu vou parafusar o perfil na parede. Aqui eu vou medir para poder ver onde eu tenho que fazer o próximo corte. 2,58. Eu fiz o corte exatamente para poder livrar o rodapé. Faço o encaixe do montante dentro do perfil guia. E em cima também faço encaixe. Lá depois ainda vou fazer outro corte. Algumas pessoas gostam de fazer o furo no perfil, encostar na parede, marcar, tirar o perfil, furar, pôr a bucha para depois montar. Eu acho que isso perde muito tempo. Como a chapa é uma chapa 0,5 mm, então eu prefiro entrar direto com a broca furando o perfil e a parede, depois colocar a bucha e pôr um parafuso com roela. Se você achar melhor marcar, tirar o perfil, então faça do seu jeito. Esse aqui é o método que eu prefiro. Como aqui é bloco, eu vou utilizar bucha para bloco, bucha 8. Vejam como eu ganhei tempo. Imagina se eu fosse marcar, tirar o perfil, assim, fica bem firme e você acaba ganhando tempo. A própria aba da bucha já segura o perfil no lugar. Olha a importância do nível. Coloquei o perfil exatamente na risca do nível. Assim a parede fica no alinhamento perfeito. Aqui eu medi o meio, que eu tenho esse perfil guia de 1,10 m. As peças, os montantes que são encaixados aqui, são encaixados com o centro de 60 em 60. Porque a placa de gesso acartonado tem 1,20 m. Para dar emenda, então tem que ser de 60 em 60, que cada 1,20 m é uma placa. Aqui eu vou ter que cortar uma tira, porque eu tenho 1,10 m. Então, dentro desse 1,10 m, eu dividi o meio para ficar com 55 e eu pôr uma placa aqui. Então, aqui eu tenho que pôr dois montantes desse lado e do outro lado também. Lembrando que eu também não vou mostrar cada perfil sendo cortado, porque é a mesma coisa. Então eu já vou cortar o perfil no tamanho, que aqui é 2,80 m de altura, e cada perfil desse aqui tem 3 metros. Então eu tiro um pedaço de 20 e ele fica justinho.
Uma dica importante. Como você tem que pôr os perfis de 60 em 60, notem que aqui no final, 60 deu aqui. Por quê? Aqui está com 3,60 e eu falei que a minha parede é com 3,70. Esses 10 centímetros, se fosse um cômodo genérico, por exemplo, que não tivesse as medidas exatas aqui dentro, poderia então colocar essa peça, tirando a medida daqui e pondo com 3,60 essa parede, mas esses 10 centímetros ia me fazer falta aqui no comprimento desse cômodo. Por isso, acabou dando múltiplo aqui e eu tive que colocar aqui esse perfil para colocar um pedacinho de gesso acartonado aqui. E eu fiz esse lado aqui primeiro, era para ter dado continuidade e eu fazer aqui, eu não fiz porque o material está vindo daqui, ia me atrapalhar. Então eu aproveitei para trazer o material e fazer logo essa estrutura dessa parede. Aí agora sim eu venho para cá. Família, finalizamos a nossa estrutura do drywall. Agora nós vamos fazer alguns detalhes para começar a colocar então as placas de gesso acartonado. Então agora eu vou mostrar em detalhes toda a parte de fixação que eu fiz. Aqui eu fiz o corte exatamente para fazer o contorno no rodapé, então fixei no perfil guia, o perfil montante, fiz essa curva para encostar e fazer a fixação. Então eu fiz aqui 4 pontos de fixação em 2,80 m. Lá em cima eu fiz o contorno da estrutura onde passa a tubulação elétrica. É interessante que você contorne o mais próximo possível sempre que precisar fazer um desvio e fixei no guia do teto. Aqui a cada 60 centímetros, então inicia-se a medida do zero, deixa 60 no centro, porque a placa vai vir aqui fixar na metade desse perfil montante e na outra metade vai ser a próxima placa. Então lembre-se sempre que tem que ser 60 no centro, 60 centímetros. Aí o próximo montante, nesse caso ficou menor, porque aqui vai uma porta, então ele não está com 1,20, mas normalmente, como o lado de cá, depois que fixou o primeiro com 60 no meio, o próximo vai ser 1,20 m no meio, aí a próxima placa de 60 em 60, como aqui. No final aqui 60 deu aqui no meio. Como a parede não é múltipla, eu preciso então fazer um fechamento com uma peça fina aqui, ó, de gesso acartonado para fechar nossa parede. Isso aqui é comum acontecer. A dica é, se você não precisa de uma medida exata de um cômodo, como eu precisei aqui, então você pode fazer aqui a estrutura para dar certinho o tamanho da placa. No meu caso não deu certo porque eu não poderia perder esses 10 centímetros dentro da sala. Como ali é uma calha, eu não pude pôr parafuso, então eu colei com fita dupla face e na estrutura eu coloquei 2 parafusos brocante em cada ponto de terça para fixar aqui no teto. Vocês viram que aqui eu não fiz o corte para encaixar lá na telha. Aqui eu fiz, então não posso furar porque essa é a telha. Coloquei também com fita dupla face, como eu coloquei ali. E vejam que se eu fizer qualquer tipo de esforço, ó, tá bem fixo, não vai soltar da fita dupla face.
Aqui vai ser uma porta de correr. Então, para ficar um vídeo bem completo, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Esse vídeo então fica toda a parte de estrutura para vocês entenderem o perfil guia que eu utilizei, que é o de baixo e o perfil de cima, e o perfil montante, que são esses que tem essa furação para passar tubulação de elétrica, hidráulica. E aqui, como eu vou fazer uma porta de correr, então no próximo vídeo eu mostro os detalhes de toda a parte de fixação do gesso acartonado, o reforço que é muito importante dentro da estrutura para fixar a porta, e vou mostrar a instalação de uma porta de correr também no sistema de gesso drywall. Para ficar assim completinho, nós vamos fazer então mais um vídeo mostrando toda a parte prática para que você também aprenda e possa fazer aí na sua casa, ou se você precisar fazer em algum momento da sua vida, você tem um vídeo aí mostrando passo a passo. E não se esqueçam, se você puder, faça aquele curso que eu falei no vídeo 1, que é muito importante e vai te ajudar no seu crescimento profissional. Bom, meus queridos, espero que tenham gostado. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.